Olá, eu sou a Grace, do curso de farmácia da URGS, e eu escolhi o tema sobre a bioquímica da Covid. A partir desse tema, eu escolhi o artigo sobre a inibição submicromolar de SARS-CoV-2, 3CL-Pro, por compostos naturais. A 3CL-Pro, ela é uma enzima cisteína protease de tipo 3, quimotripsina viral que controla a replicação do coronavírus e que é essencial para o seu ciclo de vida. Aqui eu vou diferenciar o coronavírus do SARS-CoV-2 e da Covid-19. Ou seja, lá em 2019, no finalzinho, a gente teve a nova cepa de coronavírus que foi relatada. E o que é o coronavírus? O coronavírus, ele faz parte de uma família de vírus que é responsável por infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Nessa família, há vários tipos de coronavírus, inclusive o SARS-CoV-2, que é o que estamos trabalhando na escolha desse artigo. O SARS-CoV-2, ele faz parte da família do coronavírus e infecta humanos e pode causar a doença que ficou conhecida como Covid-19. A Covid-19, ela teve impacto nas condições sociais e econômicas em todo o mundo, teve impacto também na nossa comunidade científica, e a gente teve que melhorar a detecção de infecções e rastrear a ocorrência de contatos potencialmente contagiosos. A gente precisou ajustar as terapias médicas pré-existentes para desenvolver vacinas para prevenção e anticorpos monoclonais para tratamento precoce. A gente precisou também identificar novas drogas contra a Covid-19. Os coronavírus, eles são vírus de RNA de sentido positivo de fita simples que possuem grandes genomas de RNA viral. Então, estudos recentes mostraram que o SARS-CoV-2 tem uma organização genômica semelhante à de outros beta-coronavírus. A sequência genômica tem uma região 5' que é esta parte aqui não traduzida, que é a UTR, um complexo de replicase, que é o ORF-LAB, que codifica as proteínas não estruturais, que são essas NSPs. Temos um gene Skype, um gene de proteína de envelope, que é esse Ezinho, um gene de proteína da membrana, que é esse M, e um gene de proteína do núcleo capsídeo, que é este N, terminando na 3' UTR. Temos vários quadros de leituras abertos não estruturais que não foram identificados. Embora o SARS-CoV-2 seja classificado no grupo dos beta-coronavírus, ele é diferente do MERS-CoV e do SARS-CoV. Portanto, o que é a 3CL-Pro? A 3CL-Pro é uma cisteína protease do tipo 3 quimotripsina, ou seja, é uma protease viral principal 3CL-Pro, que tem um potencial alvo terapêutico na infecção do SARS-CoV. A protease viral principal 3CL-Pro é um alvo comprovado de descoberta de medicamentos no caso de coronavírus da síndrome respiratória aguda grave, que é o SARS-CoV, e o coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, que é conhecido como MERS-CoV. A gente teve neste artigo 9 principais acertos que puderam servir como principais moléculas de chumbo anti-SARS-CoV-2, que para maior otimização do processo de desenvolvimento de medicamentos para combater a Covid-19. Aqui é uma imagem que eu criei dos homólogos mais próximos do SARS-CoV-2 3CL-Pro, que os resultados do artigo revelaram que a protease viral principal 3CL-Pro, ela é conservada em quase 100% de identidade em todos os genomas de SARS-CoV-2. Ou seja, a sequência da proteína SARS-CoV-2 3CL-Pro, em comparação aos seus homólogos, que são esses daqui em azul escuro, demonstraram que os aglomerados com coronavírus do tipo SARS de morcego compartilham porcentagens de 90% de Human-CoV, 90% de Bovine-CoV, SARS-CoV em 96,08% e MERS-CoV de 87%.
Com a análise físico-química do artigo do polipeptídeo do SARS-CoV-2 3CL-Pro, a gente teve a informação que temos 306 aminoácidos e um grande peso molecular, caracterizando como uma molécula hidrofílica estável capaz de estabelecer ligações de hidrogênio. São essas ligações de hidrogênios que vão fazer as mutações e a gente vai poder perceber como que a proteína 3CL é capaz de combater por compostos naturais o Covid-19. Aqui temos um alinhamento de múltiplas sequências de homólogos mais próximos de SARS-CoV-2 3CL-Pro, compartilhando mais ou menos 70% de identidade de sequência, que são estes daqui. Aqui mais visivelmente podemos dizer, né, que aqui tá todos eles, só que numa sequência mais identificável. Esses são os parâmetros físico-químicos do SARS-CoV-2 3CL-Pro, que vocês podem olhar com calma depois. E, através da pesquisa no BLAST, foi identificado que o SARS-CoV 3CL-Pro é a melhor correspondência possível no PDB, porque aconteceram 12 mutações em 12 pontos entre as enzimas de SARS-CoV e o SARS-CoV-2 3CL-Pro. O que é o BLAST? O BLAST ele é a ferramenta básica de busca de alinhamento no local, que é um programa de busca por similaridade de sequência. E o PDB ele é o banco de dados de proteínas. Sendo assim, nessa pesquisa ocorreram essas 12 mutações em 12 pontos, e esses pontos citados foi realizado as mutações entre as enzimas de SARS-CoV e o SARS-CoV-2 3CL-Pro. Essas mutações não ocorreram, exceto pelas substituições de leucina por alanina na posição 286. Todas essas outras substituições conservaram a polaridade e a hidrofobicidade, e as mutações citadas nesse slide aqui podem afetar a estrutura e a função do 3CL-Pro. Esta imagem aqui representa um alinhamento de sequência entre o modelo de 3CL-Pro e o SARS-CoV-2 3CL-Pro. Essas caixas marrons estão exibindo as mutações e vocês podem olhar com calma que são todas essas mutações aqui. Em primeiro lugar, o estudo, né, ele foi construído um modelo monomérico de cadeia única compreendendo todos os domínios. Domínio 1, domínio 2, domínio 3. A representação em desenho do 3CL Pro do SARS-CoV-2 é sobreposto à estrutura do SARS-CoV-3CL. E o modelo do SARS-CoV-3CL Pro é de cor ciano, que é esta parte aqui. E a estrutura de SARS-CoV-2 3CL Pro é de cor cinza, esta parte aqui. E todas as mutações são reconhecidas na cor vermelha, esses pontinhos aqui. Os aminoácidos N-terminais de 1 a 7 formam o N-finger, que desempenha um papel significativo na dimerização e formação do sítio ativo de 3CL-Pro. Na representação do desenho animado, que é esta representação aqui, do homodímero pró-SARS-CoV-2 3CL, a cadeia A, que é um protômero A, está em multicolorido, e a cadeia B, protômero, está em azul escuro. Pelo fato do N-finger desempenhar um papel importante na dimerização, mantendo a conformação ativa, que é mostrada em rosa choque, esta conformaçãozinha aqui, ó, o domínio 1 e 2, coletivamente referidos como domínio N-terminal, incluem a estrutura de folha beta antiparalela com 13 fitas beta e o sítio de ligação para o substrato situado em uma fenda entre o domínio
1 e 2 é mostrado em verde, que é esta parte aqui. Uma alça de resíduo de 184 a 199 une o domínio N-terminal e o domínio 3, que está na cor amarela, que é este aqui, que também é chamado de domínio C-terminal e compreende um agrupamento antiparalelo de 5 alfa-hélice, o domínio 3. As cadeias individuais, elas foram, combinadas para formar uma estrutura de 3D homodimérica, que teve um encaixe de 5,7 linha 4 linha tetrahidroxi 2, que é conhecido como a isoflavona, dentro do sítio de ligação ao receptor de SARS-CoV-2 3CL-Pro, que é mostrando as ligações de hidrogênio com a díade catalítica. A estrutura 3CL-Pro é de cor escura e a isoflavona, ela está em amarelo, laranja aqui, né? A gente pode identificar que é um laranja. E a cor do hidrogênio são esses marrons. As cadeias individuais, elas foram combinadas para formar a estrutura homodimérica, como eu citei logo atrás no slide. E as análises mutacionais não mostraram que nenhuma das mutações afetou a estrutura geral do SARS-CoV-2, que sobrepôs totalmente a estrutura do SARS-CoV-2 3CL. Os aminoácidos N-terminais de 1 a 7, eles formaram o N-Finger, que desempenham um papel significativo na dimerização e na formação do sítio ativo de 3CL-Pro. Na representação do desenho animado de homodímero do SARS-CoV, a cadeia A, ela desempenha um papel importante na dimerização, né, que mantenha a conformação ativa. Sendo assim, os terminais NC estão marcados e os resíduos da díade catalítica estão destacados em amarelos rotulados. Aqui. Sendo assim, a arquitetura molecular geral do SARS-CoV-2, ela está de acordo com a estrutura cristalina do SARS-CoV. E esses resultados de conformação da bolsa de ligação do receptor SARS-CoV-2 Pro se assemelham à bolsa de ligação do SARS-CoV-3 Pro, que aumenta a possibilidade de que os inibidores destinados de SARS-CoV 3CL Pro também possam inibir a atividade de SARS-CoV-2 3CL profissional. O beta-coronavírus, ele cria polipeptídeos de aproximadamente 800 kDa após a transcrição do genoma, e o polipeptídeo, ele cliva proteolicamente várias proteínas, como a papaina e a 3-quimiotripsina. Os resultados do artigo, eles revelaram que as mutações de 12 pontos identificadas na etapa anterior podem interromper importantes ligações de hidrogênio e que alteram o local de ligação do receptor, afetando sua capacidade de se ligar aos inibidores de SARS-CoV. Sendo assim, é importante, né, que a gente descubra novos compostos que possam inibir o SARS-CoV-2 3CL Pro e que eles possam servir como potenciais compostos de drogas anti-Covid-19. Aqui, estão alguns compostos naturais citados que têm potencial ativo antiviral que contra o modelo do PRO do SARS-CoV-2 3CL. Essas plantas medicinais, elas são principalmente utilizadas na medicina tradicional chinesa, que incluem compostos bioativos que podem ser usados para desenvolver medicamentos formais contra várias doenças sem ou com efeitos colaterais mínimos. O reaproveitamento de medicamentos propuseram poucos medicamentos destinados ao SARS-CoV-2 3CL Pro e sugeriram que eles poderiam ser usados para tratar a Covid-19. Estes daqui, que são a Neofinavir, a
colistina, a proflaxazina, são medicamentos reaproveitados de drogas e que foram encaixados como controles no estudos que a gente conversou até aqui. Portanto, né, tipo, os fotoquímicos selecionados, sendo eles a isoflavina, a milicitrina, os romarinato de metila, apresentaram pontuações de encaixe mais altos. E essas energias de ligações mais fortes, essas interações mais próximas com os resíduos das díades catalíticas conservadas, lá atrás, onde eu já citei, foram maior do que estes medicamentos. Esses resultados sugerem que os produtos naturais identificados foram candidatos muito úteis para a terapia medicamentosa de Covid-19. E a isoflavina, ela é o fitoquímico mais bem classificado rastreado contra o sítio de ligação do receptor pró-SARS-CoV-3CL, com suas respectivas estruturas, pontuação de ancoragem, afinidade de ligação e resíduos de interação, que foi a isoflavina extraída de Pseudomonas arboceris, que eu não sei se eu falei certo, mas acredito que seja isso. Eu vou deixar aqui embaixo direitinho para que vocês possam ter certeza do que eu disse. Porque ela tem uma pontuação de encaixe de menos 16,35 e uma afinidade de ligação muito maior que todas as outras. E essa interação, ela é muito significativa com os resíduos de ligação aos receptores. E uma curiosidade bem legal é que a isoflavina, ela é usada como agente anti-leishmania e é encontrada na cultura tradicional de registros de medicamentos. Aqui está a isoflavina, a milicitrina e a rosmarinato que eu citei como possíveis medicamentos, né, de compostos naturais. Aqui tem uma imagem de um desvio quadrático médio, que é o A. Tem a B, que é uma flutuação quadrática média, e a C, que é a energia potencial. A D são as interações de ligações de hidrogênio para os três complexos ao longo de simulações de 50 ns. A protease viral 3CL-Pro é altamente semelhante ao coronavírus 3CL-Pro, do tipo SARS-CoV de morcego, com as diferenças de outros beta-coronavírus, né? Por isso que na estrutura 3D da enzima de SARS-CoV-2 3CL, as descobertas podem ajudar os pesquisadores que trabalham na descoberta de medicamentos de Covid-19, porque a semelhança significativa geral com a estrutura de SARS-CoV-3CL-Pro e o SARS-CoV-2 3CL-Pro faz com que a ligação do substrato teve várias diferenças importantes, que a gente destaca como a necessidade de descoberta rápida de medicamentos para lidar com a pandemia de Covid-19, né? E os compostos de plantas medicinais, eles já são usados para combater inúmeras doenças virais. Por isso que esse estudo, mesmo sendo tão recente, ele é muito importante para nós. Eu agradeço até aqui todos os nossos diálogos. Aqui está a fonte que eu utilizei para fazer o meu seminário sobre o artigo escolhido, e eu fico aberta para qualquer esclarecimento de dúvidas, tá? Um abraço, se cuidem.